E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604, mais uma Sala 1604 do Coronga Isolamento. Aqui quem fala é o Murilo e para conversar aqui comigo hoje eu estou com uma presença ilustre que vocês já conhecem se você acompanha qualquer outra coisa da escola, que é a Natasha Redmayne. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Natasha, eu sou a social media da Revo, então vocês já devem ter conversado comigo pelo Instagram da Revo, ou então pelo Facebook. Se você já foi tirar suas pitangas nas DM da Revo, foi comigo que você falou. E além de social media, eu também fingi que sou artista. Não, brincando. Eu quero também ser artista do mesmo jeito que vocês, foi assim que eu conheci a Revo, inclusive, foi porque eu tenho o sonho, assim como vocês, de me tornar um artista. É isso, basicamente. Social media, eu escrevo uns negócios e eu sou artista 2D. E a Natasha, quando a gente pensa em fazer alguma coisa aqui na escola, a gente olha pra trás e ela tá que nem o Tony Stark com um painel holográfico, fazendo altos planejamentos e catando referências. Então, foi por isso que a gente resolveu chamar ela pra conversar aqui. Em primeiro lugar, estamos todos de quarentena, né? Como a gente já comentou no outro podcast. Não tem mais percepção de tempo. Eu não sei se foi semana passada, não sei se foi 2 semanas atrás. Onde eu conversei com o Rainer sobre a vida de quarentena, né? E a gente acabou de passar pelo Utopia Connect, que foi esse evento maravilhoso que a gente fez aí junto com vocês. Bom, Utopia é sempre uma bomba de inspiração pra todo mundo, né? Então, agora a galera saiu do Utopia com muita inspiração pra querer fazer suas coisas, mas também estamos em quarentena com o Coronga, então temos muito tempo livre, muitas pessoas não conseguem se organizar, eu sou uma dessas pessoas. Então a gente resolveu bater um papinho sobre organização e como que a gente pode pensar para se organizar melhor. Então o nosso papo vai ser sobre isso e não deixa de já deixar aquele likezinho aqui no episódio. Já manda para aquele seu amigo bagunçado, você apontar o dedo na cara dele e falar, ah lá, fulano, vamos começar a se organizar. Exatamente. Você não me falou que ia estudar? Cara, toma aí esse podcast. Então vamos lá, Natasha, por onde que a gente pode começar a pensar a organização? Porque um dos meus objetivos nesse podcast é que você salve minha vida durante a quarentena. Meu Deus, então, que responsabilidade. Tá, eu acho que antes de tentar se organizar, é importante entender o porquê que é vantagem você ser uma pessoa organizada, porquê que você deveria se organizar e o que e como você pode se organizar. Uhum. Então, acho que o primeiro passo é você pensar por que ser uma pessoa mais organizada. Pra você não perder todo o seu tempo no LOL e no Pinterest catando referência. Porra, do Pinterest, tô muito culpada, olha. Desculpa, perco muito tempo no Pinterest. Mas enfim, teve o Utopia Connect essa semana, né? E uma das coisas que os artistas convidados mais falaram foi sobre você ser uma pessoa organizada. No contexto do Utopia, eles estavam falando muito sobre você ser uma pessoa organizada em termos de trabalho, de você não deixar passar prazo, você não atrasar job, você não sumir. Mas organização é uma coisa que é importante em todas as áreas da sua vida, tanto em trabalho quanto em estudos. Se você é um artista que está começando agora, você precisa aprender a se organizar em termos de estudos para você conseguir ter mais proveito dos seus estudos. Uhum. Se você é uma pessoa que já está um pouco mais avançada na sua carreira como artista, você precisa saber se organizar para você ser um artista responsável. Porque a organização tem tudo a ver com você ser uma pessoa mais responsável também. E quando você é um artista já trabalhando, etc., você também precisa se organizar para conseguir manter uma evolução, né? Não ficar parado no mesmo lugar, né? Sim. Para mim, a organização tem a ver com 2 coisas, que é armazenamento e processamento de informação. O seu cérebro tem uma capacidade muito poderosa de processar coisas. E definitivamente ele é capaz de armazenar uma vida inteira na sua memória. Mas isso não significa que ele é uma ferramenta confiável para guardar a informação que você não pode perder e que ela precisa ser acessada a qualquer momento, tipo compromissos, listas, datas importantes, alguma coisa que você precisa entregar agora, tipo lembrar que você não deve atrasar um job, ou então você saber quais são os próximos assuntos que você vai estudar para você conseguir evoluir direito, sabe, nas coisas que você tá estudando. Uhum. Só que o que eu quero dizer quando eu falo de que ele não é uma ferramenta confiável para você fazer isso? O nosso cérebro ele tem 2 mecanismos cognitivos, que é a memória de trabalho e a perda de informação proposital.
As pessoas já costumam ouvir sobre memórias de curto prazo e longo prazo. Isso é uma coisa já comum que todo mundo já conhece. Só que tem um componente cognitivo que as pessoas não costumam conhecer, que é a memória de trabalho. A memória de trabalho é o que permite um armazenamento temporário de informação com uma capacidade limitada. A diferença disso e para a memória de curto prazo é que a de curto prazo simplesmente retém a informação por um período curto de tempo, enquanto a memória de trabalho utiliza a informação armazenada para processar e manipular a informação. Imagina que manter pedaços de informação na sua cabeça é a mesma coisa de uma memória RAM de um computador. Se seu computador está com a memória RAM cheia de processos funcionando em segundo plano, os programas que você usa vão ficando mais lentos e às vezes eles crasham. Agora você pode imaginar isso, que é como você esquecer um compromisso ou você ficando tão sobrecarregado de preocupação que, se você faz isso a longo prazo, você pode acabar desenvolvendo um problema de saúde mental, como um transtorno de ansiedade. E isso é uma coisa que aconteceu comigo, porque quando eu estudava para cursinho de turma de engenharia, eu não tinha o costume de organizar a minha informação. E a gente estudava, eu fazia turma ITA, então os professores estavam o tempo todo martelando na nossa cabeça que você precisava ficar 18 horas estudando por dia. Então era, muita informação. Então, por causa dessa quantidade de informação que eu tinha que desenvolver e eu acabava não externalizando para outros lugares, isso acabou contribuindo para que eu desenvolvesse um transtorno de ansiedade. Além do funcionamento da memória de trabalho, também tem o fator de você esquecer as coisas. A gente sabe que todo mundo esquece, e a gente costuma pensar que esquecer as coisas é algo ruim. Afinal, a gente não quer perder informação. Só que esquecer é o que as pesquisas indicam, que esquecer é um mecanismo do seu cérebro para aumentar a retenção a longo prazo de memória e melhorar o processamento de informação. A gente recebe muita informação o tempo todo, não apenas o que a gente consome na internet, só que de todos os nossos estímulos sensoriais. Então, tudo que a gente vê, todo o cheiro que a gente sente, toda a textura que a gente toca, além de todas as nossas reações emocionais para cada uma dessas sensações e toda a informação que a gente também está tentando armazenar em termos de estudo, e você assistir um vídeo, você está tentando desenvolver uma habilidade, tudo isso é informação do seu cérebro está tentando armazenar. Ele precisa lidar com essa informação junto de todas as coisas que você aprende. Então, você está o tempo todo recebendo coisas e não dá para você armazenar tudo isso. Então, seu cérebro precisa priorizar o que vai ficar e o que vai ser jogado fora. E não é só porque você decidiu que uma coisa é importante e que você precisa lembrar daquela coisa que o seu cérebro simplesmente vai se lembrar daquilo. O cérebro ele vai aprender o que é importante baseado em como você usa essa informação. Ele vai tentar lembrar o máximo possível primeiro, mas ele gradualmente esquece o que ele for considerando irrelevante. Então, se você tem uma informação que você precisa muito guardar na sua cabeça, você precisa muito que aquela informação fique. Então, no caso de um estudo, você quer lembrar como fazer perspectiva, você precisa lembrar das regras de perspectiva. Se você só vê um tutorial e você não treina aquele tutorial e você não revisa e você não aplica aquele tutorial, aquela informação vai simplesmente se perder na sua cabeça. Ou se você pratica ela uma vez e esquece pra sempre, daí também não vai segurar nada. Exato. Né? O cérebro, ele tem um mecanismo de lembrar baseado na importância daquilo. Então, quanto mais vezes você tem que provar para o seu cérebro que aquela informação ela é valiosa para ele manter. Se você planeja de forma que você está tentando organizar aquela informação na sua cabeça para ela sobreviver na sua cabeça, o seu cérebro não vai se livrar dela tão fácil. Então, como que você pode começar a ser mais organizado? Para mim, a organização é autoconhecimento. É você entender como a sua cabeça e o mundo à sua volta funcionam. Isso de você já ter falado que organização é autoconhecimento, já é mó massa, porque quando a gente resolve buscar, assim, como que eu posso ser mais organizado, etc., você sempre vai cair num papo de, usa esse aplicativo aqui e mantenha fixo todos os dias que você tá organizado, né? Então é massa esse ponto de vista também. Pois é, e não é assim que funciona, sabe? Como eu tenho TDAH severo, a minha organização ele tem que suprir as necessidades da minha cabeça. Não vai ser a mesma coisa de eu pegar um vídeo de como se organizar no YouTube e o cara vai estar lá fazendo o processo dele. Tem tanta coisa pra você considerar quando você tá pensando em termos de organização, sabe? Qual é o seu estilo de vida? O que cabe na sua organização? Você entende como que sua cabeça funciona? Você entende
Você entende quanto tempo você demora pra fazer certos processos. Você entende quanta energia você gasta pra fazer certos processos, pra você estudar certa coisa. Tipo, eu sei que se eu estudo Gesture é uma coisa que é muito difícil pra mim. Gestual é uma matéria que pra mim, tipo, eu tenho uma puta dificuldade de aprender. Mas formas eu sei que não é. Se eu for desenhar com construção, fazer, tipo, os assuntos que o Kemerit fica passando no curso dele aqui no YouTube da Revo, aquilo ali é, tipo, muitos anos de conforto. Eu vou fazer aquilo, não vou nem sentir que eu tô gastando energia. Mas se eu for tentar estudar gestual, eu vou ficar acabado, sabe? Eu vou ficar muito fugida. Eu frito demais. Tipo, 10 minutos de gestual, eu já me sinto como se eu tivesse levado uma surra, sabe? Porque eu fico exausta. Então, imagina eu planejar, tentar me organizar e fazer um planejamento de que eu vou ficar 3 horas estudando gestual. Eu tô me auto-sabotando. A sua organização, ela tem que servir pra você, ela não é pra te sabotar, sabe? Não é pra sabotar o que você tá tentando fazer. Então, quando eu fiz o post da Revo de como fazer uma checklist, por que fazer checklists, teve algumas pessoas que comentaram: mas eu já tentei fazer isso e só não funciona, nunca encontro nada que funciona pra mim. Só que tem muitas formas de você fazer uma checklist que vai te ajudar, sabe? Eu fiz um segundo post que era como fazer uma boa lista de tarefas, e algumas pessoas responderam que eles não faziam ideia que eles tinham que fazer isso. Nesse post, que eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês vão lá dar um like, por favor. Nesse post eu explico que você tem que levar em consideração todas as outras coisas que você faz que tem a ver com aquela tarefa, porque nunca uma tarefa é uma coisa só. Então, isso é uma parte do que eu falo sobre você conhecer como o mundo à sua volta funciona. Encontre quais são as áreas da sua vida que precisam de uma organização. Encontre qual que é a informação que não pode ser perdida de forma alguma. Então, procure formas confiáveis de armazenar essa informação. Não, mas agora que você tava falando isso, encaixa muito numa coisa que eu sempre falo nos podcasts, que é, tipo, eu sofri muito com a questão de, tipo, muita gente falar que você precisa, 8 horas por dia, 12 horas por dia estudar sem parar, porque senão não vai adiantar nada. Nossa. Não, talvez eu tenha sido um pouco severo aqui, mas... Tipo, se você quer chegar lá rápido, estuda 8 ou 12 horas por dia. E eu tentei isso, sabe? E só que, tipo, ter feito isso por, sei lá, um mês e nada pra mim foi a mesma coisa, sabe? Porque eu me estressei tanto, eu fiquei tão ansioso com isso que foi pior, sabe? Foi aí que eu parei e pensei, tipo, não, isso não dá certo pra mim. E aí, quando eu comecei a reduzir, a encaixar isso em momentos que funcionam melhor pra mim, que até foi uma coisa que a Sula comentou no Utopia Connect, que foi muito bom, de você tentar procurar o horário que você é mais produtivo no seu dia, e que pra cada pessoa é diferente, né? Então, isso resolveu muito pra mim. E agora que você tá falando isso, tipo, a organização é você ter autoconhecimento. E o que eu fiz meio que inconscientemente foi me organizar sem saber. Legal. Pois é. Eu acho que esse papo de 8 horas, eu tenho existe um lugarzinho no meu coração muito especial de ódio por esse conselho, sabe? Tipo, estudar não sei quantas horas. Tipo, não, você não vai estudar tantas horas. Você vai fazer aquele pouquinho que você vai precisar fazer pra sair da sua zona de conforto, e aquilo já tá bom. Sim. E às vezes nem vai precisar sair da sua zona de conforto, sabe? Às vezes você só tem que manter a sua zona de conforto pra ela não diminuir. Esse é um assunto que eu acho muito delicado, porque pra algumas pessoas ele funciona, sabe? Tem pessoas que conseguem sentar ali e foca quando você vê, tá de noite e você estudou efetivamente por muito tempo, sabe? Mas pra muita gente isso não funciona, né? Então... Aqui a gente cai de novo no papo de autoconhecimento, né? Pois é. Você tem que fazer o que funciona pra você, né? Pois é. E, tipo, quando você pega dica, tipo, até esse podcast mesmo, as coisas que a gente vai falar, eu acho que se você é um tipo de pessoa que consome assuntos de produtividade, você vê vídeo, tipo, eu sou uma pessoa que faz muito isso. Só que de um tempo pra cá, desde que eu fui diagnosticada com o TDAH, que eu comecei a entender que minha cabeça funciona de forma diferente, tem sido muito difícil ver vídeos de produtividade, organização, planejamento. Porque a maioria desses vídeos é feito pra cabeças de pessoas neurotípicas. E antes eu me sentia culpada
por não conseguir cumprir as dicas de organização, por não conseguir ter a mesma produtividade daquelas pessoas e não entender por que eu não conseguia aplicar. E hoje, como eu já tenho muito mais conhecimento sobre como minha cabeça funciona, sobre o que acontece com o cérebro da pessoa que tem TDAH, como que os processos são diferentes e como que a minha cabeça individualmente funciona, eu vejo esses vídeos e eu fico, meu Deus do céu, a vida seria tão fácil se minha cabeça funcionasse desse jeito, mas eu sei que ela não funciona. E, tipo, tirou uma puta ansiedade de mim, porque antes eu ficava muito, muito mal de não conseguir fazer essas coisas, sabe? É muito bom, né? Pois é. Muito libertador, assim. Então, tipo, se tem alguma coisa que vocês forem tirar desse podcast, busquem autoconhecimento. Palavras distorcidas do ET Bilu, né? Mas procurem se autoconhecer, sabe? Tipo, as 3 coisas que eu falei. De você encontrar as áreas da sua vida que precisam de organização. De você encontrar informação que não pode ser perdida. E você procurar formas confiáveis de armazenar essa informação. Eu acho que isso é um primeiro passo pra você se conhecer, sabe? Você conhece as suas médias, você conhece quanto tempo você demora fazendo cada coisa, você conhece o seu pior dia, não só o seu melhor dia, e os seus dias medianos, porque às vezes acontece muito das pessoas tentarem se organizar baseado no melhor caso possível, especialmente quando as pessoas estão falando de organizar tempo e planejamento. Exato. Se você teve um dia que você conseguiu ficar estudando 8 horas, nossa, passou o tempo, eu nem vi, pisquei o olho, já era de noite. Isso não significa que todos os dias vão ser assim, porque você não é uma máquina, sabe? E não significa que, mesmo que você consiga fazer isso consistentemente agora, daqui a 6 meses talvez você não consiga mais. Por vários motivos, sabe? Porque você tá saturado, porque você tá tendo problema pessoal. Toda a sua... Claro, tem várias... Todo mundo tem uma vida diferente, um trabalho diferente. Nunca se sabe, Pois né? é. E nunca se sabe quando vem uma pandemia... Exatamente. Pra assolar a humanidade, né? Exatamente. O que acontece? O que você faz quando acontece o caos, sabe? Sim. E tipo, o Hiro falou na Utopia que nesse momento agora não é a hora de você planejar pro futuro, que é pra você olhar pro agora. E Sim. talvez seja uma coisa boa de você aproveitar pra olhar dentro de si mesmo, sabe? E ver o que tá acontecendo, baseado em tudo que tá acontecendo no mundo, quais são as mudanças que estão acontecendo em você, e você aproveitar esse tempo pra você tentar descobrir como que sua cabeça funciona. Porque organização tem tudo a ver com a forma como você pensa e a forma como você funciona. Tenta anotar seus processos, por exemplo. Depois que eu comecei a anotar os meus processos de estudo, eu percebi que eu conseguia absorver muito mais. Eu acho que a Sula falou isso na palestra de criação de hábitos. Ela falou que ela estava fazendo um diário. E isso é uma coisa muito boa de fazer também, sabe? Isso é uma forma de você se organizar. Você tá organizando a informação que existe na sua cabeça. A organização não é só você cobrir a sua cama de manhã depois que você acorda. Eu me considero uma pessoa muito organizada e eu não organizo, não faço a cama de manhã, sabe? Porque pra mim aquilo não faz diferença na informação que existe na minha cabeça e que existe fisicamente no meu quarto, sabe? Você ser uma pessoa organizada não é a mesma coisa de você ser uma pessoa... Eu não sei o termo em português, mas é tidy, sabe? Eles têm uma palavra em inglês que é tidy, que é até da Marie Kondo lá, do Zed Spark Joy. O livro dela é sobre tidying up, é você organizar suas coisas fisicamente. Eu só preciso fazer um comentário antes, que é a palestra de hábitos do Utopia. Só quem viveu sabe. Um abraço pra todo mundo, pro Glauco, pra Sula, pra Bianca, pro Paul e pra galera do Discord. Eu espero que o Paul esteja ouvindo esse podcast, porque... Nossa, espero muito. Porque ele faz bullet journal e eu sei que ele é super organizado e eu queria muito saber o que ele pensa também. Então, como que a gente faz agora, Natasha, pra se organizar? Você quer começar? Da minha parte, é muito mais sucinto que a sua, já adianto. Pra mim funciona um sistema de organização no sentido de eu planejar o que eu vou fazer, seja na próxima semana ou seja por um período de tempo, sabe? Por exemplo, eu tenho lá, tal dia da semana, tal hora, eu vou fazer tal coisa. E eu me obrigar a fazer essa coisa nesse momento. Isso funciona pra mim. Como eu comentei antes, eu já tentei fazer isso de uma forma ultra gigantesca, sabe? Tipo, fazer por 8 horas ou etc, que não deu certo. Quando eu fui reduzindo,
melhorou bastante, sabe? Então, sei lá, tantas horas de 3D e eu tô querendo voltar aos poucos ao desenho. Então, eu ter esse horário específico pra desenho funciona pra mim. Porém, com todo esse negócio de autoconhecimento, eu já cheguei num sistema próprio também, que às vezes essas coisas não funcionam. Assim como eu falei que quando eu tentei fazer por 8 horas, eu comecei a fritar, quando eu vou me obrigando a fazer essas coisas e, sei lá, ou eu tô estressado, ou eu tô triste, ou eu tô ansioso, aí começa a embolar minha vida pra caramba, assim. E daí quando eu vejo, eu fiquei 2, 3 semanas sem fazer absolutamente nada. Então eu apliquei uma ressalva que é, tipo, se eu tô num mau dia, não tem problema eu pular essa atividade, sabe? E fazer uma coisa completamente diferente. E conseguir, tipo, relaxar a minha mente, sabe? E fazer outra coisa. Porque daí eu tô bom pra no outro dia eu só continuar essa rotina, sabe? Porque se eu fico me forçando a fazer, aí ela só não consegue entrar no trilho de novo, sabe? Sim. Então eu acho que também é um bom jeito de quem tá buscando métodos pra tentar, talvez tentar esse aí. E ver se funciona. Eu tenho uma recomendação pra isso também. Isso acontece muito comigo também. De ficar... de ver que eu tô mal e que não vai sair. E aí eu me forço porque... Mas você entende por que você se força? É uma coisa... Tipo, por que você fica mal quando você... Não... Por que quando você tá mal, você fica mal de não produzir? De onde tá vindo isso, sabe? Eu acho que isso é uma coisa interessante de se questionar também. Uma das coisas que eu percebi é que eu entro em pânico porque eu esqueço as coisas. Normalmente eu faço meus planejamentos e, por causa do TDAH, eles só vão embora. Eu durmo e eu esqueço. No outro dia eu sou uma pessoa nova, com uma mente nova, com absolutamente nenhuma informação na minha cabeça. Então, uma coisa que eu fiz pra contornar isso, de ficar nessa ansiedade de ter que fazer coisas todos os dias, é que eu deixo anotações pra mim no final do dia ou no final de uma tarefa. Tipo, se eu fiz um planejamento, eu escrevo o que eu tava pensando na hora que eu fiz esse planejamento de uma forma que eu vou entender como pegar o trem andando de novo, sabe, do pensamento. Então, tipo, eu deixo... Qual foi a última coisa que eu fiz? Foi isso daqui. Então eu só preciso continuar a partir daqui. Deixa eu só lembrar o que eu tinha feito e aí eu sei onde continuar. Mas, isso... Depois que eu comecei a fazer isso também, eu comecei a ficar bem menos ansiosa sobre os dias que eu não ia poder tocar nos meus planejamentos, nem nos meus estudos. Então, dica também, se você tem esse problema de ficar ansioso, de pular dias e tal, às vezes isso é uma coisa também que tá acontecendo com você, sabe? Você tá com medo de esquecer a informação. Eu acho bom que meio que a gente sempre chega na conclusão que a gente tem que ficar bem, né? Fiquem bem. A gente sempre fala que a gente tem que ser o ET Bilu e buscar conhecimento. Eu diria que a gente tem que ser igual o ET Libu e a gente tem que buscar autoconhecimento. Comenta aqui se você vai seguir os passos do ET Libu. Se você ouviu até aqui os podcasts, você comenta. Eu vou seguir os passos do ET Libu. Vamos ver. Quero fanarts do ET Libu. Fanarts, por favor. Então, como que eu faço pra me organizar? Eu sempre carrego um caderno comigo, e quando não dá pra eu carregar um caderno, eu tenho aplicativos no celular pra eu anotar coisas que eu estiver pensando. No celular, eu uso o aplicativo Google Keep. Maravilhoso, eu uso esse também. Maravilhoso, perfeito, sem defeitos. Mas o Google Keep eu uso pra não esquecer de pagar a conta. O Keep? Você faz tipo porque checklist? Eu faço checklist e daí ela se renova todo mês. Daí eu sempre tá lá pra eu saber o que eu não esqueci. Olha, gente, uma dica sagaz. Eu faço isso com papel. Eu tenho um papel, um post-it que eu botei todos os meses, todos os quadradinhos pra todas as contas e tá ali do lado do da minha mesa. Essa é boa também. Então, eu carrego um caderno e eu anoto absolutamente tudo que passa pela minha cabeça, que eu acho que é uma informação válida. Então, tive alguma ideia de projeto, por mais idiota que ela pareça, eu anoto. Pensei em alguma reflexão que eu deveria fazer depois sobre a forma como eu tô me comportando, sobre como alguém me tratou, sobre alguma emoção que eu tô sentindo, eu anoto. Minha mãe me falou que eu preciso resolver a transferência de título de eleitor do TRE, que eu deveria fazer isso hoje. Eu anoto. Se for alguma coisa de data, se eu preciso saber uma data, eu anoto essa data. Tudo, absolutamente tudo. Todas as informações que passar pela minha cabeça que eu precisar organizar, eu anoto. Quando eu me sento pra organizar, normalmente eu tento fazer isso, dependendo da época, dependendo de como tá a minha cabeça, eu tento fazer isso uma vez por semana.
ou se tiver muito treta a situação, eu tento fazer uma vez por dia. Aham. Eu sento pra me organizar e a primeira coisa que eu faço é descarregar todas as informações da minha cabeça pro papel. Porque no papel você consegue visualizar as coisas. Tem gente que é muito bom em visualizar a informação na própria cabeça. Minha cabeça não funciona assim. Então, a primeira coisa que eu faço é jogar tudo no papel. Porque no papel, eu sei que eu não vou esquecer uma coisa que eu lembrei 5 minutos atrás. No papel ele já tá lá. Depois disso, eu vou separando em categorias. E aí, Aham. é interessante você ter, por exemplo, se você faz isso no mesmo caderno, você já colocar preparado antes as suas categorias que você vai fazer isso sempre, pra você não ter que ficar criando de cabeça toda vez que você for fazer isso, porque é pra ser um processo recorrente. E aí, você pode até criar uns códigos de símbolo, assim, sabe? Tipo, tudo que for compromisso, você coloca uma estrelinha, tudo que for alguma coisa pra pensar, você coloca sei lá, uma interrogação, sabe? Aham. Então eu pego todo aquele vômito de pensamentos que eu tive no papel e começo a separar em categoria pra eu começar a visualizar quais informações estão lá, de verdade. Pra eu conseguir colocar cada um em cada lugar, porque elas vão pra lugares diferentes. Eu uso calendário e eu uso planner. Depois de separar as coisas em categorias, eu começo a dividir nos lugares onde elas precisam ir. Então, eu não recomendo ninguém a ter 400 milhões de cadernos. Eu tenho porque eu gosto e porque eu acho que faz sentido para meu planejamento, para minha organização. O negócio, de novo, Eu ia comentar justamente isso, porque pra mim, quando começa a dispersar muito pra vários lugares, eu fico meio perdido. Aí eu preciso condensar sempre em 1 ou 2 lugares no máximo, assim, sabe? Pois é. Tem época que eu acho que vale mais a pena deixar tudo num lugar só. Mas aí tem época que eu me arrependo amargamente de ter deixado tudo em um lugar só. Normalmente eu gosto de fazer, tipo, caderno temático. Tudo que eu tenho uma cópia digital e uma cópia analógica. Então, se eu faço anotação em caderno físico, eu coloco normalmente as anotações no caderno digital também. Então, eu uso aplicativo tipo o Google Docs ou então o Evernote, nem que seja só pra tirar uma foto do meu caderno e guardar a foto, pra eu ter uma cópia digital daquilo. Se eu tiver com muita paciência, aí eu digito, mas normalmente não é o caso. Mas um serve de backup pro outro, porque eu parto do princípio que 2 é 1 e 1 é nenhum. Mas se você não quiser ter 500 cadernos, use um caderno digital. O Evernote você consegue pesquisar nele, é perfeito, sabe? Você não vai se perder. Você coloca uma palavra-chave lá e você consegue separar por tags, é maravilhoso. Mas e aí? Você comentou de várias coisas que você usa, de caderninho, etc. E você comentou de vários programas também. Você falou das checklists também, então o que você usa nesse sentido para organizar essas coisas? Para anotação, eu tenho algumas coisas diferentes que eu gosto de usar para propósitos diferentes. Então, o Evernote é um que eu gosto muito de fazer anotação de coisas que são mais densas, de coisas que vão ter muito texto, porque eu acho que o Evernote fica muito mais fácil de organizar e visualizar a informação da forma como eu gosto de visualizar ela. Ou então eu uso o Google Docs. Normalmente eu fico usando os dois em paralelo, porque eu gosto de deixar o backup no Google Docs, porque eu acho o Google Docs um pouco mais confiável do que o Evernote. Não sei porquê. Teve uma vez eu perdi a anotação no Evernote e eu fiquei traumatizada. Sim. Mas eu sempre deixo um backup lá. E eu também uso muito o bloco de notas do Windows normal, quando eu preciso fazer alguma anotação muito rápida, sabe? Eu só, abro o bloco de notas, ele já fica o atalho no desktop. Eu também uso o Google Keep, que é uma coisa de coletar anotação rapidinha, então... Eu gosto também do Notion e eu tô descobrindo agora o Roam Research. Lá vem a Natasha evangelizar do Notion. Ai, por favor, usem o Notion. O Notion é lindo, maravilhoso, serve pra tudo, melhor programa. Mas eu reconheço que ele é difícil de usar. Quem tiver interesse, tem um vídeo do Thomas Frank, que é um canal que eu recomendo também. Ele fala muito sobre estudo e organização e planejamento. E ele fala de um jeito que ele aborda com muita ciência. Então, normalmente ele fala coisas que, fazem mais sentido. Não é só, informação tirada do cu, sabe? Sim. Para tarefas, eu prefiro usar ferramentas analógicas. Eu já fui uma pessoa que usou muito Asana, Trello, Google Calendar. Esses são programas que eu recomendo também. O Notion é bom pra isso também. Se você souber como usar, ele pode ser uma ferramenta muito poderosa. E o Google Tasks também foi uma ferramenta que eu usei muito, porque ele é muito simples, ele é um layout bem basicão, não tem muito como você se embananar nele, e você consegue separar por categoria. É isso. Não vai todos de uma vez. Às vezes eu faço isso, sim, mas eu sou louca. Não é pra vocês tentarem fazer que nem eu.
Eu costumo, quando eu quero, sei lá, um aplicativo de tasks. Aí eu geralmente baixo uns 3, 4 e dou uma olhada pra ver qual que eu acho mais legal de usar. E daí eu fico com um só. Até por uma questão de visual, assim, tem que ser bonito pra mim. Sim, tem que ser, porque se for horrível de usar e você tiver que fazer esforço pra você querer usar ele, não vale a pena, não use esse aplicativo, ele não serve pra você. Eu lembrei um agora que eu tenho usado muito, e que ele é muito bom, muito foda, que é o Rabirica, que ele é um RPGzinho, sabe? Sim. E eu não uso ele por causa do RPG, porque gamifying não serve pra mim, eu não absolutamente cago pra isso. Só que ele tem um negócio que você consegue fazer o tracking dos seus hábitos, das suas tarefas diárias que você precisa marcar todo dia e da sua to-do list geral. Então, isso num aplicativo só. E eu acho isso muito interessante. O problema é que a versão dele, que é gratuita, eu acho que eles só deixam você ficar com essas informações por 30 dias. Então, se você é uma pessoa surtada, como eu, que você gosta de manter essas informações por muito tempo, e você gosta de avaliar elas depois, jogar, tipo, numa planilha, começar a visualizar seu data, sua informação, eu não sugiro muito o Rabirica pra isso, tem outros aplicativos melhores, mas ele é bom. Eu também recomendo, já que a gente tá entre artistas aqui, se você tem muita dificuldade com planejamento e organização, e você quiser um vídeo que te explique melhor como que você pode fazer isso sendo um artista, o Daniel Wu fez um vídeo eu acho que ele tem tipo 1 hora, e ele é um vídeo muito bem explicadinho sobre o processo dele, ele é uma pessoa muito organizada, o vídeo é uma delícia de assistir, se você for uma pessoa que gosta de organização, parabéns, Daniel Wu, melhor vídeo, deixar passando assim, só pra você ver ele falando de organização. Nesse vídeo ele fala de uma forma que é uma abordagem mais sobre trabalho. No Utopia Connect, os artistas comentaram muito sobre você ser uma pessoa organizada para você não perder prazos. E nesse vídeo ele fala exatamente sobre isso e como que você pode se planejar e se organizar para você ser uma pessoa que não perde prazos. Porque ele fala que, tipo, ilustrador se queima muito no mercado de trabalho porque some, porque entrega atrasado, sem falar nada. Então, ele ensina uns métodos muito bons e o Daniel Wu, ele é muito foda em organização, sabe? Então eu recomendo muito esse vídeo dele, vão assistir que vale muito a pena. Maravilha. Se vocês tiverem com alguma dúvida sobre se organizar e tiverem muito perdidos, vão lá no Instagram da Revo, mandam uma DM que se eu não tiver muito extremamente atolada de coisas pra fazer, eu tiro um tempinho assim pra te ajudar. A Natasha vai se organizar para poder te ajudar a se organizar. Olha, eu sou uma pessoa muito meta. Eu faço planejamento pra poder planejar. Não brinque comigo. Mas se vocês quiserem qualquer dúvida, chama lá no Instagram da Revo, que eu sempre respondo todo mundo. E pode, tipo, anotar suas dúvidas, levar pra mim e tá tudo bem. É só ir lá, eu respondo. Nossa, pode mandar áudio? Pode mandar áudio, mas eu vou ficar chateada. Vou ficar triste. Não gosto de ouvir áudio. Só não pode mandar nude. Nude tá proibido, eu não quero receber nude. Por favor, não mande nude. Tá explicado. Quem tem que ouvir esse recado aí entendeu. Entendedores entenderão. E a gente também quer saber o que vocês acham sobre organização. A gente quer saber quais eram os seus problemas e como que você solucionou eles. Então você também pode deixar nos comentários, que é sempre bom pra galera também dar uma lida e poder tirar alguma coisa, né, da experiência de todo mundo. E olha só, sou eu que vou responder o seu comentário. Sou eu mesmo que respondo os comentários. Também. Então, se você deixar um comentário falando sobre sua organização, eu posso responder o seu comentário. E também, se você não deixou lá no começo, não deixe de deixar aquele likezinho aqui no episódio e compartilhar com seus amiguinhos, como a Natasha já falou também no começo. E eu agradeço, Natasha, sua participação. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Eu que agradeço de participar. Primeira vez no Sala 04. É só o primeiro passo para a dominação mundial. Sim, e você trouxe uma pauta tão bem organizada que eu vou te chamar pra toda semana agora. Ai, meu Deus. Bom, galera, então é isso. A gente se vê semana que vem. Falou e aquele abraço. Tchauzinho, hein?